Olá a todos e todas que acompanham o nosso canal. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da história de um inário muito popular e muito querido aqui no Brasil. Eu estou falando da harpa cristã, que é o inário das igrejas Assembleia de Deus, e é um inário que completou 100 anos no ano de 2022. Esse inário ele surge da necessidade das igrejas pentecostais terem hinos mais alinhados com suas doutrinas, uma vez que no início do século XX, o inário em uso aqui no Brasil, pela maioria dos evangélicos, era os salmos e hinos, um inário congregacional, portanto, não ligado a doutrinas das igrejas pentecostais. Então, dessa necessidade, nasceu o primeiro inário da Assembleia de Deus, que é chamado Cantor Pentecostal, no ano de 1921. No ano seguinte, houve o lançamento de uma coletânea de hinos sob o nome Harpa Cristã, e que foi amplamente aceita pelas igrejas Assembleia de Deus. Com o decorrer do tempo, muitos hinos foram incorporados, foram acrescentados à harpa cristã. Na década de 80 houve uma atualização e no ano de 1992 a harpa foi totalmente atualizada. Então as letras foram revistas, os hinos também foram revistos. No entanto, muitas igrejas optaram por continuar utilizando a harpa tradicional. Eu não sei se algum dos nossos ouvintes aqui acompanhou essa mudança ou tem ou usa essa harpa atualizada de 1992. Eu gosto muito da harpa cristã tradicional, mas assim, quem gosta da atualizada também pode deixar aqui nos seus comentários a sua opinião e a sua experiência também de como foi utilizar esse inário na sua comunidade. Muito bem, essa edição que eu tenho em mão, gente, é uma edição de é uma revisão, na verdade, de 1999, que acrescentou alguns hinos à harpa anterior e ampliou o número para 636 hinos, incluindo alguns do repertório mais contemporâneo, mais do meio para o final do século XX. Essa edição que eu tenho é uma edição da CPAD, o ano é de 2011. Ela tem uma encadernação em brochura, preto, tem outras capas, outras cores, assim, mas é um livro muito bonito, tem esse acabamento aqui nas bordas em dourado, que eu acho lindo, e o que é bom, ela é flexível, e para quem é músico de igreja sabe que às vezes a gente precisa tocar com a partitura e às vezes não abre, mas essa versão não tem esse problema. A maioria dos hinos vem em harmonização a 4 vozes, e o interessante é que houve uma preocupação em todas as revisões de encontrar tonalidades confortáveis para o canto congregacional, porque muitos dos nossos hinos evangélicos foram editados, passado para nós em alturas que muitas vezes a congregação não consegue cantar. Então, houve essa preocupação em tornar o canto mais confortável, com uma tonalidade um pouco mais grave, mais próximo ao canto popular. Essa versão que eu tenho tem alguns acompanhamentos também, alguns hinos que vêm com acompanhamento para instrumentos de tecla, arranjo de acompanhamentos para instrumento de teclas, mas a maioria, como eu falei, é em 4 vozes, é harmonização em 4 vozes. O primeiro hino que eu vou tocar aqui para vocês é o hino número 1, Chuvas de Graça, uma melodia bem conhecida entre os evangélicos brasileiros e que traz a seguinte letra: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar.
Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Esse foi o primeiro hino, o hino número 1 da harpa cristã. Como a gente pode ver, nessa versão a gente tem o número do hino, embaixo algumas informações, eu acho que sobre direito autoral, uma indicação de andamento e as iniciais do autor. A gente não tem os nomes completos. E por último, eu vou tocar aqui o último hino da harpa cristã, que é o 636, que se chama Por Nossa Pátria Oramos, também uma melodia bastante conhecida no meio evangélico. E só para indicar que no final dessa edição a gente tem os índices das primeiras estrofes, seguido de um índice de estribilhos e um índice também por assuntos, que é bem legal para quem vai fazer ordem de culto, né, para escolher os hinos de acordo com o assunto, e o índice de autores e tradutores, como eu falei, somente informações bem sucintas, né? E aqui no final, para quem gosta de fazer arranjos, escrever, tem até umas folhinhas, umas pautas em branco, né, com clave de sol, para quem quiser, os músicos que gostam de fazer arranjos, etc. Então, eu vou tocar Por Nossa Pátria Oramos, que diz o seguinte: Por nossa pátria oramos, a Ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos, a Ti, ó Rei dos céus. E é linda que essa melodia, nessa versão que a gente tem na harpa cristã, termina com um belo amém, né? Como a gente tem também em versões de outros hinários, mas ele termina com aquele belo amém. E eu quero encerrar aqui agradecendo a todos vocês que acompanharam e agradecendo a Deus pela vida de cada pessoa que foi usada por Ele para fazer esse hinário, para compor as músicas desse hinário, para trazer a tradição, né, das igrejas pentecostais também, através da música, né, e que tem